Bom dia, sétimo ano, tudo bem? História, espero que vocês estejam bem, se mantenham na casa de vocês, se mantenham seguros, só saia para algo emergencial, evite ficar perto dos seus avós, entendeu? Prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Bom dia, sétimo ano, vamos continuar com nossa matéria. Só ficou faltando falar de renascimento cultural, os mecenas. O que eram os mecenas? Pessoas que patrocinavam grandes famílias, principalmente italianas, que patrocinavam as grandes obras artísticas durante o renascimento cultural. Uma obra para ser feita, ela precisa de financiamento. Eu vou dar um exemplo clássico aqui hoje. Então, o Palmeiras, a Crefisa, a empresa que patrocina o Palmeiras, é um mecenas. É ela que coloca o dinheiro. Só ficou faltando isso. Falei também de Gutenberg na nossa aula, a evolução da imprensa, como modo de informação, como forma de criar um indivíduo crítico que tenha contexto. Também foi falado em sala de aula, principalmente na nossa live. Presta atenção, Gutenberg, esse nome. Gutenberg, perfeito. E agora a gente vai entrar no Reforma Protestante. Reforma Protestante acontece na Europa, século XV. A Reforma Protestante é um contexto muito ligado à peste negra. O que acontece com a peste negra? É uma doença que hoje tem uma explicação científica, que na época a explicação religiosa ela não consegue convencer esses servos. Muita gente morre da peste negra, né? Como a gente já viu. E sem essa explicação científica, a igreja ela vai perdendo credibilidade. Sim, o clero, a igreja católica, ela vem perdendo credibilidade. E algumas determinadas perguntas que para ela era fácil, como por exemplo, nasceu servo, morre servo, agora não. Por que meu pai está com peste negra? E a igreja não consegue responder, porque hoje nós sabemos que é uma explicação científica, né? A pulga do rato, em um ambiente hostil dentro da Europa, isso é, um ambiente insalubre dentro da Europa. Hoje nós temos essa explicação, não é isso? Então a peste negra tem uma relação muito grande com as transformações que vão acontecer na Europa. A primeira transformação de grau cultural e artístico foi o renascimento cultural que nós já citamos. Agora nós vamos citar um movimento de contestação num grau religioso, que foi a Reforma Protestante. É a partir daí que surgem as famosas igrejas evangélicas. Citarei três pilares, tá? Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Devagar e sempre eu vou separar essa aula em duas, ok? Nesse primeiro momento, a gente vai notar a moral da Igreja Católica. Uma moral abalada. Primeiro, pela falta de resposta no que tange a peste negra. Segundo, pela corrupção do clero. É notório, evidente, apesar de nós termos uma sociedade medieval onde a maioria das pessoas são analfabetas, há um consenso da corrupção da igreja, através de práticas como simonia e indulgência. A indulgência é a venda de cargos eclesiásticos. Qualquer pessoa poderia se tornar padre, principalmente nobres, né? A gente viu isso na regra de sucessão lá no feudalismo. E a simonia, uma coisa escrota, que é a venda de elementos sagrados da igreja. Que em 2020 isso muito acontece. Em 2020, no mundo medieval 2020, isso também acontece. O próprio Valdomiro, pastor, vendeu sua camisa cheia de sangue, dizendo que iria curar as pessoas. E tem gente em 2020 que acredita nisso. Então a gente também não pode jogar pedra nesse povo medieval, porque em 2020 as mesmas práticas acontecem. Então o que é simonia? É a venda de peças religiosas. Eu vou te dar um exemplo. A coroa de espinho de Jesus Cristo era vendida de maneira aleatória, ok? Então, é isso que significa simonia. Indulgência é a venda da autoridade religiosa que qualquer um poderia assumir. Então, a Reforma Protestante, de uma certa maneira, ela foi de suma importância.
Primeiramente a gente vai citar Martinho Lutero, que tem pressupostos básicos como a salvação